Olá, Poranga Caruca, Uessara, Itá. Sejam todos bem-vindos ao encontro informativo de implementação do novo ensino médio da educação escolar indígena NEMI. Agora, nós iremos dialogar sobre principalmente alguns marcos legais que traz o novo ensino médio desde a sua formação geral básica e também os seus itinerários formativos. No nosso encontro informativo, nós iremos contar com a participação das especialistas Tereza Praia, Isabel Carneiro, Cristina Canuto Baré, que ambas irão dialogar conosco para mostrar principalmente os marcos legais, os específicos, a parte da formação geral básica e a parte flexível do nosso currículo, que são os itinerários formativos. Em se tratando de itinerários formativos, nós iremos dialogar também sobre o Bem Viver Indígena, que é uma unidade curricular comum, línguas estrangeiras modernas e também seminários integradores. Ambos os tópicos serão destacados e dialogados nesse momento. E agora eu passo a palavra para a especialista Tereza Praia, que irá iniciar dos marcos legais da educação escolar indígena aqui no Amazonas, que irá funcionar já no primeiro semestre de 2023. Tenham todos um bom diálogo. Matcha! Boa tarde! Que prazer imenso estar participando nesse momento histórico da educação escolar indígena do Amazonas, né? Grandes desafios para 2023, com a matriz intercultural de referência para o novo ensino médio, onde será desenvolvida a partir dos amparos legais, das metodologias, dos procedimentos metodológicos que foram tanto discutidos e pensados no processo de 2022 e consolidando agora em 2023 para as nossas escolas estaduais indígenas e salas anexas. Não é isso, professora Cristina? Sim, nós estamos iniciando como primeiro contato com as escolas indígenas e anexo, e vamos também enviar, após esse encontro, uma versão preliminar do documento que estamos organizando para enviar aos gestores, coordenadores e professores. E esse trabalho pode ser revisto por vocês na reorganização do documento em parceria com nós técnicos da Gerência de Educação Escolar Indígena. Então, para dar continuidade, vamos apresentar a nossa primeira cartela, onde vamos iniciar com os marcos legais, toda a fundamentação que ancorou para esta matriz de referência. Nós vamos realizar um panorama, considerando que, para os âmbitos nacional, internacional e internacional, nós precisamos debruçar em cada artigo, em cada decreto, em cada resolução. Então, nós trouxemos aqui um panorama dos amparos, porque é importante, colega professor, lá da comunidade, lá da aldeia, os nossos diretores, as nossas regionais, tenham este documento, que é este aqui, que vocês vão receber com todas essas informações. Então, no âmbito nacional, nós vamos lá na Constituição, no artigo 210, 215, e aí vamos navegando para mostrar a vocês da importância do respaldo legal, dos amparos, que é importante que esse repasse dessas informações chegue até as nossas lideranças, aos nossos alunos, o que chamamos de comunidade interna e comunidade externa, para que tomem conhecimento e cada um se aproprie deste novo desafio para nós, né, da educação escolar indígena. Então, lá estão os amparos que vão nos dar suporte, onde nós demos uma ênfase bastante forte no âmbito internacional, que é a Convenção 69, né,
Quando nós estivemos com vocês em 2023, com uma prévia, com algo como referência para essa matriz, nós estávamos fazendo acontecer um direito que é de todos vocês. Então, o que vai ser apresentado aqui, ele ainda não está consolidado. O que é consolidado, professora? Fechado, definido, porque nós precisamos mostrar a vocês serem os nossos multiplicadores dessas informações, para em outro momento ela se tornar consolidada. Tá? Então, nós temos aqui um outro momento que eu vou passar para a professora Isabel, que ela vai relatar um pouco a respeito. Boa tarde a todos. Estamos aqui mais uma vez, temos a agradecer mais um ano de 2023 aqui, todos nós juntos, para tentarmos avançar na educação escolar indígena. E como bem disse a professora Praia, em respeito a 169, nós estivemos com vocês em 2022 para fazer essa consulta, mostrando para vocês a nossa referência em matriz curricular indígena. Então, nós levamos para vocês trabalharam conosco em cima dela e nós trouxemos para aqui compilarmos as respostas de vocês. E então foi o que nós temos hoje, saiu nessa matriz com uma portaria. Nós estamos felizes porque nós estamos avançando, porque se nós não fizéssemos isso agora, nós ficaríamos para trás, porque já é o segundo ano do novo ensino médio nas outras escolas, nas escolas não indígenas, e nós precisamos avançar. Então, dando continuidade ao nosso trabalho, se pensou nessa referência junto com vocês, na visita e na consulta. Então, vamos lá. Nós estamos aqui, o novo ensino médio indígena no Amazonas, essa nova estrutura do ensino médio indígena, ela adotará a flexibilidade, a formação integral humana, o exercício para a cidadania e o protagonismo juvenil, como princípios da organização curricular. Essa flexibilidade ela vai ficar bem visível, depois vocês vão poder ter essa noção através das explicações da professora Praia e da professora Cristina. Vocês vão ver que lá nós temos uma formação geral básica, e essa parte flexível também do currículo está toda posta em nossa matriz. E outros documentos que embasam, toda essa construção que a professora Praia também vai mostrar para vocês, vai estar explicando sobre esses documentos também. E o que nós podemos ver bem visível também nesse novo ensino médio é esse protagonismo juvenil, A nossa juventude indígena também fazendo parte diretamente dessa construção e dessa colaboração, tá bom? Então, com a professora Praia, aí para mostrar para vocês os documentos que vêm embasando toda essa nova implantação do novo ensino médio, implementação, na verdade. Só para reforçar, que foi dito do marco legal, a proposta implementada, o que é implementar? Fazer acontecer, executar, agir. Então, nós precisamos dessa união junto com vocês, porque quem vai realmente fazer acontecer serão vocês, Então, por isso que é uma proposta implementada, fazer acontecer, executar, colocar em prática algo que foi pensado na coletividade. E aí, para reforçar, nós apresentamos a vocês os amparos legais, os marcos mais fortes, O Plano Nacional, o Plano Estadual, o próprio documento da Base Nacional Comum, que nos norteia para todo esse trabalho, o referencial curricular, o nosso que está em processo de término, o RCI, que ainda não está posto aí, mas ele vai sair também. E aí vocês poderiam estar perguntando, Praia, ou professora Praia,
Por que o referencial amazonense ele está posto também? Porque a nossa matriz ela é de referência, onde nós trabalhamos o que é comum e o que é específico, que foi uma solicitação das lutas, das caminhadas dos povos, né? Então, por isso que ela aparece aí, porque ela também, naquilo que está de responsabilidade dentro da área de conhecimento, imaginemos um exemplo agora. Língua portuguesa, né, que nós temos lá. Então, nós podemos lançar o recurso do referencial da outra parte da equipe da Secretaria de Educação. Por isso ele aparece. E quando o nosso for consolidado e impresso, também nós vamos ter para especificidade, tá? Por isso que aparece dessa forma os exemplos bem fortes que ancoraram e vão continuar ancorando todo o trabalho para efetivação desta matriz. Ok? Com você, Isabel. Essa nova matriz, né, curricular, intercultural de referência, ela apresenta um currículo dividido em duas partes, conforme a legislação, né, federal, que é a 13.415/2017. Então, aparece, como vocês podem ver aí, a arquitetura do NEM, né, que é o Novo Ensino Médio Indígena. Aparece dividido em formação geral básica e nos itinerários formativos, né? Formação geral básica, FGB, quando vocês verem essa sigla, já sabem que é a formação geral básica, e os itinerários formativos, que é o IF. E dentro deles, nós temos aí, dentro desse ensino regular parcial, né, que é tanto diurno como noturno, nós temos uma carga horária de 1.760 horas. E essas 1.760 horas elas vão ser distribuídas nesses 3 anos. Hoje, nós vamos focar no primeiro ano, né, que é a primeira série do ensino médio. Nós vamos focar nessa primeira série, né, que são as 800 horas que são distribuídas na matriz, toda essa carga horária de 800 horas, amparado também lá na legislação, na nova legislação, né? Bom, o nosso foco, conforme foi muito bem colocado pela nossa colega, é a primeira série. Então, veja que está até para chamar a atenção, nós tivemos a preocupação de deixar lá na matriz, né? Aqui já foi muito bem explicada essa parte pela professora, onde nós vamos focar as 800 horas da primeira série, né? E o interessante aqui, gente, só para reforçar a fala de Isabel, é que a estrutura, ela está para o turno diurno. Lembra o turno diurno? Que às vezes vocês acham graça quando eu falo a vocês. É manhã e tarde. E para o turno noturno. Então, ela está padronizada. Ela vai acontecer com a mesma carga horária para as turmas que vão funcionar de manhã, para as turmas que vão funcionar à tarde e para as turmas que irão funcionar à noite. E aí nós temos a linda e maravilhosa matriz de referência para vocês também se envolverem, se contagiarem e contribuírem para as nossas melhorias, tá bom? Então, ela tem a sua parte legal, tem todos os amparos, desde a lei federal, a 13.000, a resolução 05, ela traz um marco muito importante também nessa matriz, porque ela direciona os projetos político-pedagógicos das escolas estaduais indígenas, a avaliação, a organização curricular. Então, ela continua com uma grande importância, um dos elementos bem fortes da canoa que sai no nosso rio para fortalecer a nossa matriz. E aí, nós deixamos a primeira série, também é uma terminologia que nós vamos ter que inserir no processo mental de cada um em nossas falas. Por quê? Agora a Praia vai explicar bem explicadinho como costumo fazer para vocês.
Aqui nós vamos viver duas situações, então é importante que tenhamos bastante atenção para as novas turmas, os nossos alunos que irão ingressar no ensino médio em 2023. Vocês poderiam estar perguntando, como muitos já passaram mensagem para o WhatsApp da professora Praia, e os outros alunos do segundo ano e do terceiro? Eles vão permanecer na matriz anterior. Por quê? Vocês começaram a perceber, e aí é importante apresentar, deixar um pouco, por favor, a cartela que apresenta a matriz toda. Isso, muito obrigada, essa aí. É importante agora entendermos e começar a trabalhar a nossa mente para essas duas realidades. Então, os alunos que estão adentrando, que estão sendo matriculados hoje, que a gente está cobrando, perguntando, eles que vão iniciar o ensino médio, eles serão do grupo desta matriz de referência. Os demais alunos que já estão estudando, que estudaram em 2022, 2021 e aí para trás, vão permanecer na mesma matriz. Por que, professora Praia, que não pode mudar? Porque a estrutura é diferente. Vejam aí na cartela como ela está sendo apresentada. Então, ela tem um aspecto legal que ampara, onde a professora Praia enfatizou da importância da Resolução 05. Lembra que a gente conversa bastante quando estamos com vocês dela? Ela permanece, ela tem o seu valor aí. Temos também a resolução do Conselho, né? E temos do Conselho Nacional e temos a portaria atual. Vejam pela data, ela é do dia 25 de janeiro, semana passada, né? Em que ela diz o seguinte, que eu vou ler para vocês, porque é importante que entendamos tudo isso para que não haja confusão, tá? Ela diz o seguinte no resolve. 1. Autorizar em caráter excepcional a matriz curricular intercultural de referência para as escolas estaduais indígenas e salas anexas, a partir do ano de 2023. Então, a partir deste ano. Recomendar que a matriz curricular, veja que a professora Praia está lendo bem devagar, intercultural de referência para as escolas estaduais indígenas seja submetida à análise, à aprovação e à consequente publicação de ato próprio do colegiado do Conselho Estadual de Educação Indígena, CEEI/Amazonas. Tá? É porque nós temos que avançarmos. Mas vai ser analisada, vai ter momentos, com certeza, da ajuda de vocês, junto com o Conselho, que ele vai normatizar, né, essa matriz de referência. Tá bom? Isso é importante que seja bem entendido. Então, continuando com a matriz, eu falei do aspecto legal da matriz, do aspecto legal, aí ela traz as áreas de conhecimento. Dentro das áreas de conhecimento, nós temos linguagens e suas tecnologias, ciências da natureza e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias, ciências humanas e sociais aplicadas. E aí mudou um pouquinho aí da anterior. Mas vamos focar aqui para ninguém misturar e nem ficar confuso, tá? Paralelo ao lado das áreas tem os seus componentes. Então, nós vamos ter língua indígena, ela permanece com a mesma carga horária da língua portuguesa e conhecimentos tradicionais. Essas terminologias, elas vão permanecer porque é importante que fique assim.
Por que língua portuguesa e conhecimentos tradicionais? Porque o ponto de partida será sempre da aldeia, da comunidade, da realidade que está posta para cada povo dentro do seu cotidiano. Então, ela permanece. Tem a distribuição, então nós temos, dentro de linguagem, nós temos língua indígena, língua portuguesa e conhecimentos tradicionais, língua inglesa, ela foi inserida por conta da organização da Base Nacional Comum, ela precisa ser trabalhada, tá bom? E permanece arte, cultura e mitologia, né, que faz parte do universo dos povos, da diversidade inserida na matriz de referência. Práticas corporais e esportivas. Então, estes componentes organizados representam a área de conhecimento de linguagem. E aí, ao lado, nós deixamos bem colorido para chamar a atenção dos senhores e senhoras, e vocês também serão responsáveis dessa multiplicação para as nossas lideranças, aquilo que a professora Praia chamou de comunidade externa, a comunidade maior, onde está inserida as nossas salas anexas, aonde está inserida as nossas escolas estaduais indígenas. É importante, colegas, a multiplicação dessas orientações. Porque, como foi muito bem dito desde o início do trabalho, nós não fechamos, não está consolidada, ela está em processo, né? E precisamos avançar, porque tem Enem, tem outras avaliações, e se nós não tomássemos a decisão de iniciarmos, nós íamos ficar de fora ou defasados, e não é isso que queremos, tá? Então, nós temos aí, bem colorido, a primeira série de 2023. Então, nós vamos focar toda a fala, a partir de agora, da primeira série. Porque vai ser gradual e contínuo o processo do avanço desta matriz. Então, 2023, primeira série, 2024, segunda série, 2025, terceira série. Então, nós fechamos o ciclo de implantação dela e ela passa a ser utilizada normalmente. A outra fica no processo do arquivo, tá? Porque aqueles alunos estão assegurados, sim, quando necessitarem dos seus documentos. Então, nós temos aí, foca de novo, Tereza Praia, primeira série, ficou distribuído, tivemos algumas mudanças aqui, tá? Em dias quanto às aulas, porque ela ampliou. Então, a gerência, ela teve assim, um período de muita conversa, discussão, no sentido de conversar, não é de brigar não, tá bom? De conversar, de compilar as informações que nós tivemos junto com vocês o ano passado. Lembram que nós visitamos, conversamos com vocês, isso tudo está registrado nas atas, tudo direitinho lá na nossa gerência. Então, ela ficou organizada nesse formato, onde nós temos a formação geral básica, né? Na formação geral básica, já está dizendo, ela é básica, ela é geral para todo o país. Por quê? E foram inseridas as especificidades dentro dessa formação geral. O que é específico, que só tem no nosso mundo? Língua indígena, arte, cultura e mitologia, né? Aquilo que é específico, tá bom? Foi para a matriz também. Então, por isso que ele aparece aí como dentro da formação geral básica. E nós temos uma carga horária a cumprir dentro dessa carga horária. Lá embaixo, está até de verde, 800 horas. Tá? E ela ficou assim distribuída, nesse formato que vocês estão vendo. Ok? Tudo bem até aí?
vamos massificar nossas ideias, voltar para a nova matriz, como ela está posta, quais são os aspectos legais, quais são as áreas de conhecimento dentro da formação básica e como ficou distribuído. Isso na prática propriamente dita. Quantas aulas de cada componente também é importante que se tenha esse entendimento. Isso nós vamos internalizando a partir das nossas práticas pedagógicas, a partir do momento em que nós iniciarmos, vocês principalmente, todo o trabalho lá na nossa base, seja no contexto escola estadual indígena ou no contexto de salas anexas, tá bom? Então, temos aí esse momento histórico importante. A outra parte da matriz são os itinerários formativos, que na abertura o nosso colega falou um pouco, né, das reivindicações até feitas por vocês. Uma situação interessante lá na educação básica, que ficou posto direitos e deveres indígenas, agora eu lembrei, tá? E foi uma conquista de vocês. O ano passado, quando estivemos com vocês sempre se colocaram muito bem. Professora Praia, por que direitos, se são direitos e deveres? Então, nós trouxemos, meus colegas também, isso foi comum em vários municípios, em várias aldeias. Trouxemos para a nossa gerência, na hora de compilar, juntar, verificar o que cada um trouxe, foi uma proposta bem forte, bem visível. Por isso, ela ficou com este formato de direitos e deveres indígenas. Então, estão de parabéns, que isso foi uma solicitação das bases. Vocês consideram isso importante, tá bom? É porque a Praia lembrou agora. Dando continuidade dos itinerários, nós temos as unidades curriculares comuns, que são as UC6, né? A gente vai trabalhar muito bem com a fala da sigla, mas o que representa essa sigla? Para nós começarmos a internalizar o contexto da matriz. Então, nós temos lá, que também foi um grito, podemos dizer assim, de vocês com relação ao bem viver indígena, território, né? Tudo isso está dentro desse contexto que vai logo a professora Cristina vai detalhar e explicar melhor. Ficamos também com a língua estrangeira moderna. E aí nós temos duas opções aí, porque temos povos, principalmente que estão em fronteira, que usam espanhol. Então, vai ser adequado para as realidades. Onde a predominância for o espanhol, aquela demanda poderá lançar mão, utilizar o material que está organizado, está em processo de fechamento, né, minhas colegas? Com toda a equipe do departamento, o núcleo do ensino médio, são parceiros nossos dentro da nossa instituição, que estão colaborando conosco. E os seminários integradores, que também a professora Cristina vai detalhar a vocês. Observe que permanece a cor, chamando a atenção para a primeira série, porque não adianta avançar, falar de todos. Vamos iniciar devagar, vivendo cada momento da implantação, atentando às nossas orientações, que eu digo, da nossa instituição, na qual é a gerência que assume, em grande parte, tudo isso, junto com o Conselho Estadual Indígena. Somos parceiros, queremos o melhor para vocês, tanto o Conselho como a gerência, dentro do nosso departamento de políticas e programas, ok? Então, está distribuído também
muito bem posto, e a professora Cristina vai falar um pouco depois. Aí nós temos ainda as unidades curriculares de aprendizagem, as unidades curriculares eletivas, que nesse primeiro momento, nesse período da primeira série, nós não vamos trabalhar. Então, vamos deixar essa parte dos itinerários formativos para 2024, que é quando nós vamos iniciar. Vai ter todo um trabalho de registro, de construção dos materiais que vão subsidiá-los, vão apoiá-los na prática pedagógica de vocês, ok? Então, continuando, nós temos um lembrete aqui que a professora Isabel vai fortalecer para nós. Bom, mas voltando só um pouquinho no que disse a professora Praia, né, sobre os itinerários formativos, só um lembrete sobre essa carga horária, né, que ele se divide em os 800 horas para FGB, né, para a formação geral básica, e esses 1.240 horas para os itinerários formativos, tá bom? Onde na primeira série, esse primeiro ano que nós estamos iniciando, né, nesses primeiros passos, nós vamos trabalhar essas 200 horas nos itinerários, tá bom? Aí vamos lá para o lembrete, né? O lembrete vai para as escolas de tempo integral. Nós temos algumas escolas indígenas, né, que trabalham com o tempo integral. Então, para eles, não irá mudar nada. Eles vão continuar na matriz deles, né? Eles já possuem uma matriz, né, que foi construída e aprovada ano passado, né, se eu não me engano. É isso, professora Praia, professora Cristina? Se eu não me engano, foi ano passado que foi aprovada, né? E eles vão continuar trabalhando. A matriz deles vai continuar, né? Essa matriz vigente, ela vai continuar, permanece, não muda nada. Eles vão continuar trabalhando com essa matriz. Essa matriz, como bem disse a professora Praia, do NEME, é para os alunos que iniciarão a primeira série este ano, tá bom? Para os nossos alunos que iniciarão a primeira série este ano de 2023, tá? Essa implantação e essa matriz, ela vai ser trabalhada nessa primeira série, com esses alunos que iniciam este ano de 2023 na primeira série do ensino médio. Então, professora Praia, continue. Para reforçar, nós temos aqui as unidades curriculares comuns à UCC, lembra que a gente acabou de explicar um pouco dela, né? Então, ela apresenta aqui alguns momentos de reflexão do como isso vai se dar e qual é o resultado que é a saída do nosso aluno na terceira série com habilidades e competências trabalhadas e adquiridas, né? Então, são percursos formativos, são caminhos que eles vão trilhar, que eles vão seguir a partir das orientações de vocês, garantindo a todos eles uma carga horária pré-definida, quer dizer, estabelecida, determinada, né? Porque nós somos uma educação escolar indígena, então ela tem normas, elas têm regras, e na medida que vocês forem se envolvendo com os documentos que vão estar disponíveis a todos vocês vão entendendo melhor todo esse processo dentro das unidades curriculares, tá? E ela vai ser ofertada de forma anual, ok? Também ela objetiva orientar, né, o perfil da saída almejada dos estudantes, da nossa rede estadual indígena. Então, ele é orientado, a gente pretende com que ele se torne mais independente, dentro dessa flexibilidade que a própria matriz oferece, que ele seja protagonista,
que ele tenha, dentro dos trabalhos realizados, seja na base geral ou nos itinerários, que eles possam dizer o que eles estão pensando, a sua autonomia, o seu senso crítico, né? É isso que almejamos, que eles se tornem mais independentes, que busquem se organizar, que saiam pequenos empreendedores, né? Então, ele fortalece a questão também do bem viver, do território, da importância da conservação desse território, do seu ambiente, para a continuidade das gerações, dos povos de vocês, né? A questão social, a organização filosófica de cada povo, cultural, seus ritos, né? Que tem amor à vida para dar continuidade na luta, da permanência, da cultura de cada um de vocês. É o que nós pensamos e almejamos junto com vocês. Finalidade também de garantir que todos os estudantes que frequentem as escolas estaduais do ensino médio, né, que todos participem, que todos tenham oportunidade, seja na área rural, seja na área urbana, lá na nossa aldeia, lá na nossa comunidade, que é um direito que a gente ainda precisa avançar muito para a operacionalização desse direito, principalmente a partir de uma matriz de referência, né? Das habilidades, das 10 competências da Base Nacional Comum. Será que todas as 10 estão postas, estão disponíveis para nós, do nosso grupo? Nós precisamos avançar, nós precisamos estudar, ter domínio do que é proposto para que haja as melhorias. Então, a proposta é que ele saia mais independente, se expresse melhor, se coloque melhor com relação às várias problemáticas que as nossas comunidades e aldeias vêm vivendo, né? Então, nós temos aqui um outro momento muito importante que a professora Cristina vai dar continuidade para nós, não é isso, Cris? Sim, dando continuidade à nossa informação, nós temos um quadro que apresenta unidades curriculares comuns, que é os CCs, que a professora Praia acabou de passar a orientação. Então, nós precisamos rever a nossa matriz quando chegar o documento nas escolas, de que é uma matriz, ela está separada para explicar aqui, mas ela é única, tá? Ela é única, a FGB está articulada com as unidades curriculares comuns, ou seja, elas não vão ser trabalhadas separadas, elas vão ser trabalhadas em forma de projetos. Entre essas unidades curriculares, elas vão estar entrelaçadas com a FGB. Então, nesse processo de articulação, é que vai se adquirir esses conhecimentos que a professora acabou de citar, no sentido de promover ensino-aprendizagem para as crianças do ensino médio, né? Então, o que nós temos aí no Bem Viver? Nós temos o Bem Viver, que está na cor de cor de goiaba, né? Temos o azul e o rosa claro. São 3 unidades curriculares comuns. As duas, o Bem Viver e a língua estrangeira, está como hora-aula dentro da matriz, e a seminários integradores, ela está como fora da sala de aula. Eu penso que é uma forma das escolas, junto com os seus professores, trabalhar os projetos que há muito tempo eles vêm reivindicando, né? É muito pouco tempo para se trabalhar projetos. E eu penso que seminários integradores, ela vem dar essa possibilidade de trabalhar dentro do processo ensino-aprendizagem os conteúdos curriculares da formação geral básica, imbricados dentro dessas propostas das unidades curriculares comuns. E os seminários integradores, eles vêm com uma proposta de ser apresentado para as escolas como um momento de apresentar todo o processo
construído dentro do processo ensino-aprendizagem como resultado de conhecimentos, tá? E nós vamos ver as etapas, como elas vão acontecer. Então, nós temos o Bem Viver, que será ofertado nas 3 séries do ensino médio, mas no momento estamos falando do primeiro ano. Nós temos 8 horas aulas, como foi apresentado, e ela tem como objetivo do fortalecimento pedagógico aos estudantes do ensino, que possibilita a reflexão de si e o mundo de trabalho. E também os anseios, fragilidades, potencialidade e aspirações, né? Como nós observamos que nas consultas que fizemos em algumas comunidades e algumas escolas indígenas, observamos que existe uma vontade imensa de trabalhar conhecimentos tradicionais, conhecimentos da realidade e transformar esse conhecimento como um instrumento de fortalecimento da cultura. E, além desse fortalecimento da cultura, construir conhecimentos que vêm fortalecer para que o aluno possa interagir dentro das suas comunidades e fora de suas comunidades, em outros espaços sociais, né? Adquirindo conhecimentos técnicos, adquirindo conhecimentos midiáticos que possa facilitar que o aluno possa interagir após sair do ensino médio. Então, nós temos o objetivo do Bem Viver. O primeiro objetivo é aprofundar os conhecimentos sobre o processo histórico dos povos indígenas na vivência e experiência do bem viver. Nesse processo, nós vamos ver que é o mundo, é o cosmos, é a visão de uma criança indígena que está se preparando para fortalecer a sua identidade cultural, para poder ter como um norteador fora daquela comunidade. E temos os objetivos específicos, que é conhecer o processo histórico dos povos. Temos mais de 65 povos, cada povo vai trabalhar isso na sua comunidade, como princípio do seu bem viver e suas trajetórias. E ela também pode e deve orientar as crianças indígenas a articular as estratégias para uma educação integral humanizada que fortaleça os conhecimentos éticos, né? Ou seja, é uma sociedade que está aberta para conhecer outros saberes, outras formas de socializar esse conhecimento para que possam interagir de outras formas com outros povos, de forma intercultural. E qual é o papel do professor? O papel do professor na UCC, do Bem Viver Indígena, é importante porque ele vai desenvolver, durante a realização dos projetos, as competências socioemocionais. Quais são essas competências socioemocionais? A curiosidade, né? É desenvolver na criança a vontade de conhecer coisas novas, a vontade de se conhecer, para que possa conhecer os conhecimentos científicos, né? Que nós chamamos no nosso processo de ensino-aprendizagem de intercultural. E dar essa abertura para que essa criança indígena possa receber novos conhecimentos e, dentro desse processo, possa instigar. Nós temos a instigar, que nós podemos dizer que é uma forma de querer saber outros conhecimentos além do que está dentro de sua sociedade ou dentro da sua comunidade específica. E o outro, conhecido como língua estrangeira moderna, é também ofertada como itinerário formativo dentro de sala de aula, como foi bem explicado pela professora Praia. As escolas podem optar de acordo com as fronteiras onde estão localizadas, seja a língua espanhol ou a língua inglesa, dependendo da necessidade. Por opção, porque em muitas comunidades que foram discutidas, eles também almejam escrever bem e falar a língua estrangeira. Então, cabe às escolas definir qual das duas vão utilizar dentro do itinerário formativo. Tanto o Bem Viver e a língua estrangeira moderna
vai estar acompanhado com 4 documentos, tá? É a versão preliminar, né? A versão preliminar. O que nós vamos ter como documento dentro desse processo? Nós vamos ter o documento orientador, plano de ensino, organizador curricular e caderno pedagógico, que vai ser explicado pela professora Isabel. E realmente, todos esses documentos, né, nós temos com o auxílio da força-tarefa de todas as outras gerências, né, coordenações do nosso departamento, para termos esse material também para a educação escolar indígena. E como disse a professora Cristina, ela é preliminar, porque nós ainda estamos em andamento, fechando, mas, claro, precisando também de, mais uma vez, o auxílio de vocês, né, nesse sentido da especificidade, tá bom? Não é algo que está fechado, mas que nós estamos num processo de construção e esse material vai ser bem-vindo. Nós tivemos dando uma lida no trabalho de espanhol, no material de espanhol, no material de inglês, então está bem legal mesmo. O material ele é um suporte, mas são sugestões para os professores trabalharem em sua sala de aula. Não quer dizer que vocês vão trabalhar aquilo ali na íntegra. Vocês vão ver, né, conforme a necessidade dos alunos de vocês e o contexto em que vocês estão vivenciando na escola, vivendo na comunidade, vocês vão trazer essas atividades, né, em língua inglesa e em língua espanhola, mas está muito legal mesmo. Vocês vão gostar, isso eu tenho certeza. E como disse a Cristina, né, aí vocês vão escolher, né, aí conforme o que a escola pode estar ofertando e a comunidade deseja, almeja, né, se é língua espanhola ou se é língua inglesa, tá bom? Mas aí vai ficar a critério de vocês aí, juntamente com a escola e a comunidade, tá bom? Então, vamos dar continuidade, né, com a professora Cristina, que agora vai falar um pouco sobre os seminários integradores, né, uma oferta também em 2023, né, na primeira série, que é o primeiro ano que nós estamos trabalhando, vamos iniciar trabalhando na nossa primeira série do ensino médio, né, agora em 2023, esses seminários integradores. Dentro das UCC nós temos o Bem Viver, a língua estrangeira e os seminários integradores. Os seminários integradores, elas têm como finalidade de possibilitar o estudante indígena na ampliação de seu conhecimento acerca das abordagens que são importantes que tenha para o mundo intercultural. Dentro desse processo vai se trabalhar o projeto do Bem Viver, da sustentabilidade de seus territórios nas aldeias e comunidades. Então, esse itinerário formativo, ela está composta de 4 eixos estruturantes. O que nós vamos ter que internalizar para poder desenvolver esses projetos dentro do processo? Os seminários integradores oferecem 4 eixos estruturantes. Dentro desses 4 eixos estruturantes, nós temos investigação científica. Qual é o objetivo dessa investigação? É fazer com que o aluno tente ampliar o seu mundo cultural com os conhecimentos das práticas sistematizadas do ensino não indígena. Como a própria professora Praia falou, nós temos a BNCC e nós temos as competências e habilidades. As escolas indígenas podem abstrair o que é de importância para que fortaleça o ensino-aprendizagem de uma criança dentro de uma comunidade indígena. Então, nesse processo vai estar sistematizado o quê? As práticas culturais e as produções científicas, que nós vamos trabalhar esse conhecimento no processo de fortalecer a criança dentro de suas comunidades, para que possa estar pronto para caminhar fora de sua comunidade. Não significa que isso vai orientar que o aluno deixe a sua comunidade e saia e não volte mais, né? Nós estamos querendo, com isso,
fortalecer a identidade da criança indígena. Quando falamos de fortalecimento, estamos dizendo que ele precisa se identificar, ter as razões de ser o povo a que ele pertence, para que ele possa terminar o ensino médio, sair do seu território, buscar novos conhecimentos e retornar para colaborar com suas comunidades. E com isso nós temos os processos criativos. O que significa processos criativos? É quando o processo se dá na articulação dos conhecimentos que estão na formação geral básica, né? Dos currículos direcionados para o ensino-aprendizagem, associados às áreas de conhecimentos, como a própria Praia falou, né? Nós temos 5 áreas de conhecimento, dentre elas nós temos os componentes curriculares. Cada componente curricular tem o seu organizador curricular, conteúdos específicos para serem trabalhados, e elas serão articuladas com esses eixos estruturantes. E a partir disso nós temos a mediação e intervenção sociocultural, né? Busca-se capacitar os alunos para melhorar seus conhecimentos nas 5 áreas de conhecimentos, para que possam conviver com os conhecimentos culturais e os conhecimentos científicos. Não significa que vão ter que escolher, eles precisam conviver, e isso também não significa que os conhecimentos culturais são menores e os conhecimentos científicos são maiores. Essa mediação de intervenção sociocultural é para dizer que todos os conhecimentos são iguais e são importantes em uma sociedade indígena. E com isso, a partir das problemáticas, nós vamos ver que será possível criar pequeno empreendedor. A escola de Ioeretê, que é a escola ativa, né, bilíngue, ela já trabalha com esse processo. Por essa razão, ela vai continuar com a matriz. Então, nós estamos transferindo esse projeto também para as escolas que não são de tempo integral. E com isso nós vamos ver que esses 3 processos vão resultar no resultado de trabalho, onde os alunos possam pensar projetos coletivos para o seu território, ou seja, problematizar, pesquisar, construir mediação desses 2 mundos e, ao final, vamos ter um resultado que possa vir fortalecer o bem viver das comunidades indígenas. E como é que acontece esses seminários integradores? Nós temos 3 figurinhas aí que vamos poder observar como que isso acontece, né? O primeiro ponto para que isso aconteça nas apresentações é aprofundar os conhecimentos, que é a pesquisa que foi citada como o primeiro item, né? E como segundo nós temos promoção de ações interdisciplinares, que é a articulação dos vários conhecimentos que chamamos de interdisciplinar ou transdisciplinar, né? Que vai acontecendo dentro do projeto organizado, e dentro desse processo vai se observar os problemas e vai se idealizar. A partir da idealização, vai se buscar soluções criativas e sustentáveis para aquele território conhecido como problemáticas locais. E os seminários integradores, eles também são compostos com temas geradores, né? Temas integradores. O que são esses temas integradores? Eles são 4 conceitos e entre eles nós estamos trabalhando principalmente a competência da argumentação. Entre o STEAM, que trabalha a pedagógica que integra toda a ciência da matemática. Nesse sentido, vai ajudar o aluno a pensar, refletir e, a partir daí, ter argumentos dentro do seu processo
dentro do resultado de sua aprendizagem, né? Temos também o protagonismo juvenil indígena, que a competência também tem a ver com a argumentação, que é poder construir, estimular com que a criança, o jovem, tenha uma reflexão crítica sobre a realidade do que os cerca, né? Como falamos, toda situação vai partir sempre de uma problemática. A partir da problemática vai se investigar e criar novas soluções para aqueles problemas. E nós temos um outro item que são temas integradores, que é a mídia educação. Esse tema vai ajudar com que as crianças indígenas do ensino médio possam criar ideias importantes que possam divulgar dentro ou fora de suas comunidades, né? O uso dos tipos de mídias que possam ter como resultado como discernimento de pensamentos críticos, ou seja, a partir dessas situações levantadas, problemáticas, pode-se definir, através da mídia educação, algum produto que possa ajudar o aluno a fazer essa interpretação de forma crítica através dos instrumentos midiáticos. Então, nós temos 7, que é a argumentação, a competência. Essa competência dá oportunidade para a criança se comunicar de forma digital. A última, que é a mediação de conflito, nós temos também a competência da BNCC, que é a argumentação. Nesse processo, nós vamos observar que é um processo onde a criança deve ser instigada a refletir de modo a regular suas ações, né? Nós temos aqui ajudar a criança a enfrentar diferentes situações. Inclusive, nós temos nas nossas escolas preconceitos, né? Conflitos de sociedade, conflitos de povo, conflitos de língua, Nós temos vários conflitos. E esse tema vai ajudar, dentro da escola, que a criança aprenda a enfrentar esses conceitos, né? Encontre uma forma de minimizar essas situações que são presentes dentro da escola e fora das comunidades indígenas também. E como é que vai ser trabalhado? Como foi dito lá no início, os seminários integradores, eles não vão ser trabalhados dentro da sala de aula. São 8 horas por ano, e dentro desse processo pode-se trabalhar projetos de 4 por semestre, aliás, por bimestre ou por semestre. Por área de conhecimento, nós temos o quadro que está sendo apresentado aí. Por bimestre, no primeiro ano, na primeira série, temos o CNT, que é Ciências Naturais e suas tecnologias. Nós temos Ciências Humanas, que está de verde, e vermelho temos Matemáticas, e a última nós temos Línguas de Linguagens. Se caso a escola definir realizar 4 projetos por ano, vai ser bimestral. Ela também pode realizar por semestre, que é o segundo quadro, que está apresentando 2. Uma no início do ano e a outra após as férias. Esses dados que nós estamos colocando aqui, essa ordem, ela pode ser organizada conforme os planos da escola, tá? Então, ela pode replanejar isso conforme a necessidade dentro do seu processo pedagógico local, de acordo com os seus territórios. Lembrando que os seminários integradores, elas acontecem fora da sala. E o Bem Viver e Línguas Estrangeiras, elas acontecem dentro da sala de aula. Então, foi muito boa a colocação, a explanação da professora Cristina, né? No contexto dos desafios que temos que vencê-los, e esse momento da operacionalização de tudo isso que foi pensado, nós vamos precisar muito da ajuda de vocês.
Então, foi excelente, viu, Cristina? Gostei. As etapas da implementação. Então, vamos tomar aqui para essas etapas. A ação, nós temos o ano, lembra que nós falamos, deixamos na matriz colorido a primeira série, porque é ela que nós vamos trabalhar em 2023. Então, está posto aí no nosso quadro. A ação que nós vamos desenvolver, ação é agir, fazer acontecer. E o período que precisamos ter, porque nós temos início e término do ano letivo. Então, como foi pensado e foi posto para nós? E as adequações dos projetos pedagógicos, que deverão estar inseridos no PPP, o Projeto Político Pedagógico das Escolas Indígenas. Toda essa fala de Cristina precisa alinhar no projeto as atividades, o que vocês vão pensando, do que vocês vão socializar com a comunidade de vocês. Lembra que a Praia falou da comunidade externa? São as nossas lideranças, são os nossos pais, todos os envolvidos no processo dentro da aldeia ou dentro das nossas comunidades, ok? Então, nós precisamos ter esta organização. Reforçando, 2023, as ações, nós temos 2, muito bem pontuadas aí, e o período para desenvolvê-las. A implementação da carga horária mínima de 1.000 horas anuais, prevista na Lei 13.415, de 2017, que é a lei que altera a LDB. Ela teve que ser alterada para este formato do novo ensino médio. Essa alteração, ela se deu nacionalmente. Lembra, quando vocês começarem a mergulhar, a aprofundar o estudo lá no Marcos ou nos marcos referenciais, legais, que nós apresentamos no início, vocês vão encontrá-las e com pequenas definições, ok? Então, precisa início do ano letivo e primeiro semestre e segundo semestre. Implementação significa o quê? Lembra que a Praia falou os sinônimos de implementar? Colocar em prática, agir, executar. Isso vai caber em parte agora. Nós estamos dividindo as nossas responsabilidades. Esse momento é de vocês, para que depois nós tenhamos um retorno do que vocês consideraram relevante, do que vocês consideram que deveria ser mudado. Porque há essa flexibilidade para depois fechar o documento final. Então, nós temos aí o ensino na rede, a implementação da proposta curricular e pedagógica, e aí eu reforço depois um pouco que a Praia esqueceu de falar como é que está sendo organizado lá na formação geral, básica, direitos indígenas. Nós temos já em processo um documento organizador. Lembra que quando nós chegávamos nas aldeias e comunidades, um dos grandes desafios que vocês colocavam para nós e falavam assim, professora Praia, o que nós vamos trabalhar em arte, cultura e mitologia? Professora Praia, o que trabalhar em formas próprias de educar? Porque agora ela deixou de ser uma área, ela vem como um componente. Então, esse direcionamento, essa proposta do que fazer dentro desses componentes está sendo preparado pela gerência, com apoio do departamento, tá? No nosso documento organizador curricular, ele vai aparecer. E quando estiver pronto, ele vai fazer parte, ele vai ser inserido no documento oficial da nossa Secretaria de Educação. Então, o documento maior, onde nós iremos também aparecer com as nossas propostas curriculares, tá? Com as habilidades, as competências.
E aí, nós vamos precisar viver um pouco disso para ver, para ajustar, tá? Vamos abrir os nossos corações no sentido de estar recebendo esse novo e vivenciá-los junto conosco e avaliarmos no momento oportuno. Não vamos nos ver com os olhos que não deveria ser visto. Nós precisamos avançar, meus colegas, lideranças, porque vocês são liderança no espaço chamado escola, né? Nós precisamos avançar, mas nós só vamos avançar se nós vivenciarmos o que foi pensado a partir de toda uma caminhada que já se começou em 2022, chegando até vocês, ok? Então, essa é a nossa proposta do plano. Veja, implementar é um verbo que ele está sempre posto nesse momento. Por quê? É fazer acontecer. Quem faz acontecer? Nas práticas, na comunidade escola. Quem são os atores que irão contribuir para o processo? Vocês, professores, apoio dos nossos gestores, onde temos escolas estaduais indígenas, apoio dos nossos colegas, principalmente, que são mães não indígenas e que têm filhos indígenas. Nós precisamos que vocês também nos abracem, porque ela é da nossa instituição. Ela é da nossa instituição e são direitos que precisam serem respeitados. As nossas regionais também precisamos do apoio. Não adianta nos olhar com os olhos atravessados, porque é direito, é conquista, é luta dos povos. Então, vamos nos abraçar, agregar, vamos estudar e ver naquilo, das possibilidades, das competências de cada esfera, o que nos cabe. Regional, escolas não indígenas que têm filhos indígenas, escolas estaduais indígenas, salas anexas de filhos também indígenas. Tá? Só vai acontecer, só vamos avaliar se nós colocarmos em prática com o apoio do nosso Conselho Estadual Indígena, nos apoiando, nos assessorando, nos fortificando na nossa caminhada. Ok? Praia se empolgou um pouco. Sugestão, olha aí que legal, preste bem atenção nesse momento aí. É uma referência, tá? Uma sugestão. Que vocês estão agora pensando, principalmente quem trabalha com a lotação lá nas nossas escolas. Meu Deus, como organizar todo esse universo, toda essa riqueza posta pelas colegas da gerência? Aí nós temos. Nós vamos seguir 48 minutos de aula. Isso é importante, tá? 48 minutos. Outra coisa que eu estou lembrando agora, cuidado com o HTP. Na hora que for organizar as turmas, professores, gestores regionais, isso é competência de vocês, né? Não existe para nós, para a instituição, e nem tampouco para a educação escolar indígena, para as escolas indígenas, dia branco. Todo dia é branco se eu botar um vestido branco, ok? Porque nós estamos visitando, trabalhando, e nos deparamos com essas situações. Queridos professores, aproveitem, usufruam daquela luta conquistada que é o HTP. Nada de porque teu HTP é no quarto tempo e tu vai embora, pega a rabeta e vai embora. Negativo. É para você fazer as suas atividades, seu planejamento, dentro daquele horário que lhe foi conquistado. Então, é muito triste quando nós chegamos nas nossas comunidades e percebemos isso. Então, esse momento aqui
eu comungo, porque como somos pedagogos, essa questão do PPP, a questão dos horários, o planejamento, parar para pensar, veja os desafios que foi apresentado, vão precisar sentar para ler os documentos, todo o apoio, vivenciar gradativamente a partir do plano de ação. Então, nós temos aqui uma sugestão de horário para as escolas estaduais indígenas e salas anexas também. Não podemos esquecer dos nossos bebês, que são as nossas salas anexas, que é assim que a praia chama, carinhosamente. Então, ela vai se dar para diurno e noturno. Lembra, reforçando que diurno são as turmas que são de manhã ou pela parte da tarde, e noturno é à noite. Isso é uma proposta. Nós sabemos do universo que temos desta organização. Tem realidades que a merenda, o lanche, é antes da entrada, principalmente à noite. E aí esse intervalo já é dividido aqui nos horários, tá? Faça adaptação para a realidade de vocês. Então, fica aqui como exemplo. O primeiro horário, olha, dia de segunda-feira, aí nós temos primeiro tempo, segundo tempo, terceiro tempo, quarto tempo, quinto tempo, sexto e sétimo tempos, está escrito EAD, quer dizer, vai ser à distância. Vocês lembram quem participou da última formação de 2022, que foi apresentado aqui no Centro de Mídia, um documento da rede, que cabe muito bem para nós, que são os estudos orientados, cabe muito bem nas práticas da organização de vocês, professores, do que está elaborando. Porque isso aqui, gente, não vai poder ficar solto, não. São à distância. O que? Vamos, assim, trocar em miudinhos. As crianças, os adolescentes, os professores, eles não vão estar na sala de aula. São atividades, são projetos, são pesquisas que serão desenvolvidos fora do espaço chamado escola, dentro do horário. O professor vai dar as orientações de como vai acontecer, mas a execução propriamente dita, que são os alunos, vai se dar fora do espaço chamado escola, ok? Então, aí nós temos, olha, nós temos o sexto e sétimo tempo algumas propostas. O que é importante e pertinente aí? É olhar a matriz de referência, as cargas horárias, quantas aulas de língua portuguesa nós temos, quantas aulas de prática, de formas próprias de educar, como organizar, né, nesses 2 tempos que são os últimos. Então, nós damos aí um modelinho para vocês. Aí a nossa colega Rosa, que nos ajudou lá da gerência, junto com a professora Sueli, e aí nós trouxemos como proposta para vocês, tá? Elas estão abreviadas aí, olha só. O BVI é Bem Viver Indígena. São siglas que estão sendo inseridas agora em 2023. É só pegar a matriz e olhar que vai descobrindo todo dia. LPCT, você já conhece, que é Língua Portuguesa e os Conhecimentos Tradicionais. LI, Língua Indígena. Amigas, LI, Língua indígena. Língua Indígena, tá bom? Então, fica aí como proposta. Claro que vai sair coisa bem melhor lá com vocês, bem melhores, perdão. E para outro momento aqui com a praia, nós temos a questão da avaliação para os itinerários formativos, né? Eles não vão acontecer atribuindo valores de notas, e sim de conceito. Então, tem essa proposta aqui, mas hoje, conversando lá na hora que a gente estava fechando, afinando o que trabalhar, a Cristina deu uma ideia legal também, que você não gostaria de explicar, Cristina, depois que eu fechar aqui, tá? A ideia lá dos Yanomami. Então, tem assim, olha, está chegando,
Estudantes que demonstraram o desenvolvimento das habilidades essenciais em fase inicial. Então, ele está começando, está engatinhando. Chegou lá, estudantes que desenvolveram as habilidades essenciais, né? Esperadas do planejamento de vocês, do documento organizador curricular que vocês pegaram. Todas essas ferramentas, elas precisam estarem com vocês, vocês precisam estar munidos dessas ferramentas para a realização dos planos, tá bom? Não pode esquecer lá em casa, não. E nem deixar pegar chuva e rasgar tudo. O último é superou! Estudantes que demonstram desempenho acima das expectativas esperadas. E aí a Cristina agora vai socializar a ideia que ela teve, socializar. Não é isso, Cris? Sim, antes de socializar a ideia das avaliações, gostaria que retornasse a cartela onde apresenta os itinerários formativos. Haja vista que lá onde tem unidades curriculares de aprofundamento e unidades curriculares eletivas, elas também fazem parte dos itinerários formativos, tá? Então alguém pode dizer, mas e aí, como é que nós vamos aprofundar outros conhecimentos no outro horário? Alguma coisa assim. Como a Praia falou, nós estamos trabalhando o primeiro ano. Nesse primeiro ano, nós também estamos desenvolvendo orientações para essas unidades curriculares de aprofundamento e unidades curriculares eletivas. Entre outros, na consulta, nós vamos observar que tivemos orientações de pequenos cursos, né, de aperfeiçoamentos locais ou outros conforme o seu plano de gestão territorial. Então, por essa razão, é importante que na chegada do técnico, quando for apresentar essa matriz nas aldeias, que se faça discussão já desses temas para o segundo ano. Porque nós temos uma carga horária que está posto do segundo ano até o terceiro ano, tanto das unidades curriculares do aprofundamento como das unidades curriculares eletivas. Então, para ir pensando no que vai se oferecer naquela escola. Para depois não falar, não falaram nada. É uma informação extra que é para essas escolas que estão se preparando, pensando nos seus planos de gestão territorial e as necessidades como problemas, né, de venda, de compra, de cursos específicos para aquelas crianças que não vão sair da aldeia. Está posto no segundo ano e no terceiro, e que vai precisar de um planejamento em conjunto com a Secretaria de Educação e as coordenadorias, principalmente o CETAM, que está em processo de construção, tá? Então, são coisas que ainda vamos conversar para poder sistematizar, para que possa acontecer essa orientação, tá ok? E eu gostaria de lembrar ainda também que os itinerários formativos, nós temos os seminários integradores, né? Eles serão utilizados em forma de apresentação dos resultados dos projetos, tanto do Bem Viver quanto das línguas estrangeiras e de outros projetos que forem realizados durante o ano, tá ok? Continua a Praia. E que não pode esquecer, né, como disse a professora Praia, que tem que constar lá no PPP todos esses projetos pensados pela escola, pela comunidade escolar. Vai falar mais alguma coisa? Só queria reforçar, antes de fechar com a professora Isabel, ela que vai fechar o nosso trabalho, se fosse possível, voltar a cartela da formação geral básica, a outra. Aí, ótimo. Só para reforçar aquilo que a professora Praia falou, e com relação à arte, cultura e mitologia, as formas próprias de educar, os direitos e deveres indígenas, que está sendo organizado, está sendo trabalhado o documento organizador curricular, que eu falei há pouco, só estou reforçando porque isso aqui é importante, tá? E ele, quando estiver posto, organizado e pronto, ele vai fazer parte
da proposta geral da nossa secretaria. Então, aquela angústia que tínhamos quando chegávamos do que trabalhar, vai estar posto no nosso documento. E temos colegas já trabalhando, contribuindo para esse momento muito importante e muito cobrado por todos vocês, ok? Então, agora eu passo a fala para a professora Isabel, que ela vai fechar com uma mensagem muito bonita para todos nós. Isso mesmo, mas antes da mensagem eu quero também aqui agradecer todos os nossos colegas indígenas que nos receberam muito bem, né? Quando fomos para a consulta, recebeu todos os técnicos da gerência, né? E houve uma conversa passiva, ainda bem, foi tudo tranquilo na nossa ida às comunidades, né? E às escolas para fazer essa consulta. Então, nós agradecemos também os nossos colegas daqui da SEDUC, né, da gerência, das coordenações e do departamento que nos tem ajudado, né, nessa construção. E ainda há muito trabalho para fazer, mas vamos dar continuidade juntamente com todos vocês. No momento agora, vamos ficar por aqui e vamos ficar com essa reflexão, né, esse momento de reflexão. Todo projeto escolar só será escola indígena se for pensado, planejado, construído e mantido pela vontade livre e consciente da comunidade. O papel do Estado e outras instituições de apoio deve ser de reconhecimento, incentivo e reforço para este projeto comunitário. Gersen, né, dos Santos Banil. Então, é isso aí. Nós precisamos unir forças, né, e colocar a mão na massa. E é como a professora Praia disse, a gente só vai errar se a gente fazer, né? Então, vamos tentar fazer, mesmo que em alguns momentos vamos errar, mas esse erro vai nos permitir o acerto, tá bom? Então, um abraço a todos e até a próxima.